escreveu Mateus, e deixa aberto. Enquanto as crianças sobem, Deus abençoe as professoras, Deus abençoe as irmãs da cozinha, do lanche, Deus abençoe as crianças. Deus abençoe. Vocês encontraram? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. No nome de Jesus. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos aqui, em direção à minha vida, no nome de Jesus. E eu gostaria que de fato vocês orassem pela minha vida nesta noite, amém? Vamos lá, todos juntos. Senhor nosso Deus, e também nosso Pai. Senhor, mais do que nunca, Senhor, é importante, é imprescindível, Senhor Jesus, que o Senhor use a minha vida. Como disse João Batista, Senhor, é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Ó Pai, eu peço a Ti nesta hora, humildemente, Senhor Jesus, para que Tu possas falar, Senhor Jesus, e continuar falando com a Sua igreja, Senhor, como o Senhor falou comigo nessa palavra, Senhor, durante essa semana, Pai, quando o Senhor me deu o tema e depois me deu a palavra, Senhor Jesus. Fala com o Teu povo, fala com os Teus filhos, fala com as Tuas filhas, Senhor Jesus. Ó Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, derrama unção, poder e autoridade para falar com a Tua igreja nesta noite, Pai. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço no nome de Jesus. Mateus 16, a partir do versículo 13. Diz assim, todos acharam? Diz assim, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho de Deus? Ou o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ainda outros dizem que é um dos profetas. E aí Jesus perguntou, e vocês? Quem dizes quem sou? Ou o que sou? Amém? Podeis sentar, dando glória a Deus. Aleluia. O tema da mensagem desta noite é quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu estava pedindo uma palavra para Deus nessa semana. E de repente essa frase tomou a minha vida. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tomou a minha vida como... Eu não lembro de ter sido tomado por uma palavra tão impactante. Ficou na minha cabeça quem é Jesus. E nesta semana aconteceu algo, ou algumas vezes, extraordinário em minha vida. Enquanto eu meditava nessa palavra, todas as vezes que eu comecei a meditar, eu comecei a chorar, sentindo a presença de Deus na minha casa. Porque o que eu vou pregar hoje, e de quem eu vou falar nesta noite, é muito importante. E nós, de fato, precisamos saber quem Ele é nas nossas vidas. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Porque nós falamos que nós somos cristãos. E essa palavra vem daquilo que Jesus é. Porque, vamos lembrar, os judeus nesse tempo não usavam sobrenome. Jesus era o nome. Cristo era o Messias. Por isso que alguns textos vai dizer Jesus, o Cristo, não é sobrenome, é o que Jesus é, o Messias. Eu posso afirmar, com toda certeza, indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, categoricamente, completamente, absolutamente, que Jesus é. Eu queria que você entrasse na mensagem. Você pode fazer isso nesta noite? Procure sentir e entrar na mensagem conforme ela for sendo ministrada
Você pode fazer isso? Eu queria que você entregasse de espírito, alma e corpo nesta noite, para você entender o que vai ser ministrado. Jesus é o homem, o personagem, a pessoa mais importante da história, da raça humana. Não há ninguém acima de Jesus na história da humanidade. Ele é tão importante que a história se divide em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é tão importante que a história é dividida por ele. Ele é o centro da história. Ele é o centro das Escrituras. E ele precisa ser o centro da sua vida e da minha vida. Aleluia. Tudo que nós formos fazer, dizer, falar, ir ou não ir, ele tem que ser o centro da nossa consulta, o centro da nossa oração, o centro da nossa existência, o centro da nossa vida, o centro da palavra, o centro da oração, o centro dos nossos pensamentos tem que estar esse nome, Jesus, aleluia. Ele tem que estar no centro. Ele é o centro das Escrituras, ele é o centro da palavra de Deus. Toda a vida e toda a história pregressa de Jesus, e o que é uma história pregressa? É o que vem antes. Estava preparando para o acontecimento da sua chegada, do seu nascimento como homem. O Antigo Testamento inteiro, irmãos, o Antigo Testamento todo ele, desde Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, apontava para ele. As festas judaicas, todas elas apontavam para ele. Os rituais do templo, o sacrifício, a morte do cordeiro, tudo isso apontava para ele. O sacerdócio apontava para o sacerdócio de Cristo. O tabernáculo apontava para o tabernáculo celestial. Tudo apontava para ele. Tudo mencionava, apontava, queria dizer e apontar para ele. Ele era, quando Moisés libertou o povo do Egito, quando o povo caminhava durante o dia no deserto, o sol a pino, escaldante, e o sol no deserto, ele é muito quente. O que acontecia? Ele era a nuvem que estava sobre o povo de Israel, aleluia, para aplacar, diminuir o calor sobre o povo durante o dia. Mas à noite, como o povo seria guiado à noite? Ele era a coluna de nuvem, ou a coluna de fogo à noite, era ele, aleluia. Ele era o maná, porque o povo estava no deserto e não havia uma planta, não havia peixe, não havia gado. Ele era o maná que descia todo dia pela manhã para alimentar o povo. Aleluia, ele era a rocha. E quando Deus diz a Moisés, fala a rocha, e Moisés falou, jorrou água. E depois Deus disse de novo para Moisés, Moisés, fale a rocha. Moisés não entendeu, feriu a rocha, mas saiu água da rocha. Ele é a rocha eternal. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é tudo. Esse é Jesus. Mas quando chega, ele chega diante dos seus inimigos. Mas antes disso eu quero dizer uma coisa. João 8,58 diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Eu vou repetir, irmão, porque você não entendeu. É o que diz João 8,58. Antes que Abraão existisse, Jesus disse, eu sou. Ou seja, ele é antes de tudo. Ele está antes de tudo. Ele é o cordeiro que foi morto na fundação do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é Deus, ele é o Salvador, ele é o Redentor, aleluia, glória a Deus, ele é tudo, ele é tudo. Mas ele chega diante dos seus inimigos, estavam todos reunidos, Mateus 22, 41. Ele perguntou para os fariseus,
E vocês, fariseus? Quem diz que eu sou? E eles dizem: quem diz que é o filho de Deus? Tu és filho de Davi. Tu és o filho de Davi. Essa foi a primeira parte. Mas em seguida os fariseus começaram a dizer: tu és aquele que come e bebe com pecadores. Tu és aquele que fala e que abraça as prostitutas. Isso é forte. Você é aquele que anda com os leprosos, põe a mão sobre eles, porque os judeus ficavam longe dos leprosos. Você é aquele que se mistura com os pecadores, com os pescadores e com os cobradores de impostos. E Jesus disse: disseste bem, eu sou esse. Eu ando de fato com pecadores. Eu falo com as meretrizes. Eu coloco as mãos sobre os leprosos. Porque ao contrário de vocês, eu não vim julgar, mas eu vim salvar, aleluia. Ao contrário de vocês, eu não vim condenar, eu vim salvar o que se havia perdido, aleluia, glória a Deus. E aí eles continuaram dizendo, os fariseus diziam: tu és aquele que disseste que salvaria os outros, mas não pôde salvar a si mesmo da cruz. Tu és este. Se tu disseste que só poderia salvar os outros, então por que tu não desceste, não pudesse descer da cruz? Jesus disse: eu disse que salvaria os pecadores, não só disse como vou salvar. E ele diz depois: não é porque eu não posso descer da cruz, porque se eu descer da cruz, a humanidade desce para o inferno. A minha vida não foi tomada, eu não fui morto por ninguém, eu mesmo dei a minha vida pela vida dos outros, eu entreguei a minha vida, ninguém toma a minha vida, eu a dou, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, ele disse: eu dou a minha vida, ninguém a toma, eu dou e depois eu a tomo de volta, eu a trago de volta. E Jesus perguntou para os fariseus, se Jesus saísse dali e fosse perguntar para Pôncio Pilatos, se Jesus começasse a fazer uma pesquisa e chegasse diante de Pôncio Pilatos, a autoridade do governo romano, e perguntasse para Pôncio Pilatos: Pôncio Pilatos, e você, quem diz que sou eu o Cristo? Pôncio Pilatos, o covarde Pôncio Pilatos, que tinha autoridade para libertar um preso naquele dia, e ele sabia que Jesus era inocente. Ele disse, quando Jesus se retirou, ele disse: não tem nenhum crime, nenhum pecado que possa apontar sobre esse homem, ele não tem nada, ele não deve absolutamente nada, ele não tem crime, não tem pecado nenhum, aleluia. Se Jesus continuasse a sua pesquisa e perguntasse à mulher de Pôncio Pilatos, que no dia anterior teve um sonho com Jesus, o que ela diria? E Jesus perguntaria para ela: e tu? E vós, mulher de Pôncio Pilatos? Quem diz que eu sou? Olha o que ela diz para Pôncio Pilatos: ontem eu tive um sonho com este homem. Ei, calabra, xarabá, calabarrácia. E ela diz assim para ele: não te envolvas com este justo. Eu vou repetir o que ela disse para ele: não te envolvas com este justo. Ela reconheceu que ele era justo na hora, falou para o seu marido: não mexas com ele, não te envolvas com ele, porque ele é justo, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Fique pensando você, se Jesus chegasse para ti e perguntasse: o que sou eu para ti? Se ele chegasse hoje na tua frente e perguntasse: o que sou eu para ti? Aleluia. Quem eu sou para a tua pessoa? E vós, o que dizes que eu sou? E se Jesus
saísse dali e fosse perguntar para Judas Iscariotes, chegasse para Judas Iscariotes, aquele discípulo que ele recebeu com tanto amor, porque a Bíblia diz que Jesus amou Judas. Oh, aleluia. O problema é que Judas não estava interessado em Jesus. Judas estava interessado naquilo que Jesus poderia oferecer, aleluia. Mas Jesus amou Judas, recebeu como discípulo. Mas se Jesus perguntasse para Judas nessa pesquisa: e você, Judas, quem dizes que eu sou? Depois de ter traído, irmãos, vendido Jesus por 30 moedas de prata, Judas sai da presença de Jesus, dos soldados, e vai no caminho. E ele vai pelo caminho e sem se arrepender, mas com muito remorso. Ele vai pelo caminho e ele volta. Chega na frente do templo, na frente da sinagoga. Ele pega as 30 moedas de prata, joga no chão. E diz assim: eu traí sangue inocente. Eu traí, ele ficou repetindo essa frase: eu traí sangue inocente, aleluia. Ele estava dizendo: eu traí sangue inocente, ou seja, Judas sabia que Jesus era inocente. Ele fica repetindo, e o remorso começa a corroer a sua mente, até que ele vai e se mata. E nós, nesta noite, quem é Jesus para a sua vida? Se ele chegasse diante de ti nesta noite, porque nessa semana eu comecei a refletir sobre isso. E muitas vezes, nós não damos o valor devido a quem nós servimos, a Jesus. Quando alguém fala, tem um anjo, as pessoas pulam, vem um pregador de fora, as pessoas dão salto, vem o cantor tal, as pessoas se locomovem de tudo quanto é lado. Mas nós não podemos banalizar quem é Jesus. Se Jesus saísse da frente de Judas e chegasse diante dos soldados romanos e perguntasse para eles: quem eu sou para vós? Vocês que me chicotearam, que me açoitaram cruelmente, terrivelmente durante algumas horas, dilacerando a minha carne com aquele chicote. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Cravaram na sua cabeça uma coroa de espinho e batiam com uma vara para o espinho entrar dentro do cérebro. Aquilo começou a sangrar e sangrava. Pegaram uma lança, transpassaram no seu lado e o sangue saía. E quando ele pediu água, lhe deram vinagre. E no caminho até o Gólgota, cuspiam no seu rosto. Zombavam dele, dizendo: não é esse o rei dos judeus? Rasgaram suas vestes, pregaram na cruz, porque os bandidos não eram pregados, eram apenas amarrados pelas mãos e pelos pés. Mas para humilhar, eles pregaram as mãos do nosso mestre na cruz, pregaram os seus pés, aleluia. Castigo cruel, aleluia, pela minha vida e pela sua. Ei, calabacharabaca. E às vezes nós dizemos assim: eu não tenho tempo de orar. Ou seja, eu não tenho tempo de meditar na Bíblia. Eu não tenho tempo de escutar um louvor, eu não tenho tempo para pregar, eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para sair da minha casa, para orar por alguém, não dá tempo, só tenho tempo para trabalhar, é a minha casa, é a minha família. Sabe o que nós estamos dizendo? Que Jesus pouco importa, que Jesus está em qualquer plano nas nossas vidas. Eu não tenho tempo hoje, não tenho tempo depois. Quem é Jesus? Mas quando Jesus foi levantado no madeiro, oh, aleluia, oh glória, às 3 horas da tarde, diz a minha Bíblia e a sua também,
que o céu escureceu, começou a ter um terremoto, começou a tremer a terra, e aí os soldados, quando viram ele expirar, apontaram para ele e disseram: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, é esse a quem você serve, o Filho de Deus, aleluia, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus poderoso, é este Jesus que você entregou a sua vida, é a Ele, aleluia, é Ele que enquanto você dorme, Ele vela pelo teu sono. Quando você levanta, orando ou não orando, Ele te guarda no caminho para o trabalho, aleluia. É Ele que quando você está enfermo, doente, ou moribundo na cama, é Ele que está ali, aleluia, que vem para curar a sua vida, que vem para sarar as tuas feridas, é Ele, aleluia. É Ele que quando ninguém te ouve, você dobra os joelhos e Ele para. Oh, labaxerei, calabácia, labraxei, calabácia, boa. E calabaxeia, labraxúbia, labracantarai, é Ele. É Ele que quando todo mundo te abandona, você fala: eu tenho um verdadeiro amigo. E você se prostra, ei, calabaxeia. E Ele te ouve, você pode ter pecado, você fala: ó, Senhor, me perdoa, me arrependo, Ele passa a borracha, e começa a te ouvir, é Ele, que quando você chora, Ele apara as tuas lágrimas, é Ele, abaia, sube, alabracantarai. É Ele que quando você chora, Ele está ali para te consolar. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. É Ele, diga a Ele, diga a Ele. Oh, aleluia, diga a Ele, aponte o seu dedo para cima nesta noite. Oh, aleluia, confesse. Oh, alabaxarabacantarabacalabadagaia, alabra, aponte o dedo para cima, diz: és tu, Jesus, alabacantarabia. És tu, ó Jesus Cristo, aleluia, o meu Senhor, alabacantarabadaia, xarabacantaraia, alabaca. Oh, labracantarabadagashandarai. Oh, é Ele. Que quando você tem um problema com seu filho, não consegue resolver, você vai para os joelhos e vai falar com ele. Quando acontece um problema no trabalho e você não tem mais o que fazer, quem pedir conselho, você fala: Jesus, me ajuda no trabalho. Ele move todas as peças, remove tudo e opera um milagre na tua vida, aleluia, e abre. É Ele. Oh, aleluia, é Ele que te socorre na hora da angústia, na hora da necessidade. Já passou necessidade? Você já passou necessidade ao ponto de você orar para Ele e Ele chegar com a providência? Estava nós, eu e minha esposa, o Gabriel pequeno, eu desempregado, poucos meses que eu estava aqui nessa cidade, irmão, não conhecia nada. Minha esposa falou assim: puxa, era domingo, como eu queria comer um frango assado, uma banana e uma alface. No domingo a minha esposa estava cozinhando um arroz e salsicha, era só o que nós tínhamos para comer. Nós fomos para a escola dominical e voltamos. Ela falou: o que tem? Eu falei: vamos fazer. E ela fez essa oração na pia. Daqui a pouco, uma irmã da nossa igreja chama lá no portão. Nós morávamos na casa embaixo, lá em cima no portão. Aleluia. É Ele que cuida. É Ele que atende as tuas orações nos mínimos detalhes. A irmã estava passando de frente a um lugar que vendia frango assado, e ela disse: estava passando nesse lugar, e Deus mandou comprar esse frango e trazer, leva esse frango para minha serva. Mandou também comprar banana e alface. E ela bateu lá em cima na casa e nós fomos atender. Ela disse: eu estava passando nesse lugar e Deus me mandou trazer isso aqui.
Deus te atende. Nos seus mínimos detalhes e desejos. Ele responde às tuas orações, aleluia. Ele vai de encontro à tua necessidade, pode ser as mínimas coisas, que talvez para outra não tenha importância nenhuma, mas Ele ouve as tuas orações e as tuas preces. É Ele. Você pode levantar a mão para cima e dizer, é Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. E se Jesus chegasse na sua pesquisa diante de João Batista, e chegasse para João Batista e perguntasse, João Batista, o que sou eu para ti? Quem eu sou? E João Batista, ele não só diria como disse em João 1:29, eis que eu avistei vindo, caminhando na minha direção, aleluia. E João com seus discípulos, ele disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ei, xarabacalabás, alabracantarás. Oh, aleluia. E aí ele prossegue dizendo assim no versículo 30, este é aquele a respeito de quem eu disse. Ei, eu falava quando disse, depois de mim, virá um que é mais importante do que eu, aleluia, que veio muito antes de mim, glória a Deus, xarabacalabácia. Este é aquele que eu disse, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, é Ele, alabá, xarabá, xarabácia. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas não sei se você está sentindo aí? Oh, aleluia, glória a Deus. Então adore a Deus. Então se você está sentindo, adore a Jesus. Levante a tua mão. Quem está sentindo, levante a mão e adore a Jesus. Diga, Jesus, tu és digno de toda honra. Diga aí, Jesus, tu és digno de toda honra. Jesus, tu és digno de toda glória. Jesus, tu és digno de todo louvor, toda adoração. Tu és digno, Jesus. Diga, tu és digno, tu és digno. Diga, tu és digno. Ei, xarabacalabá, darabacalabás. Oh, aleluia. Daí nós chegamos ao texto que nós lemos no começo. A multidão estava conversando e dizia, ele é João Batista. Outros diziam, não, ele é Elias. Não, ele é Jeremias. Outros diziam, ele é um dos profetas. Aí Jesus, na frente dos seus discípulos, todos reunidos, ele diz, e vós? E vós? Entenda a pergunta de Jesus, porque tem uma chave aqui. Ele diz assim, e vós, o que dizes que eu sou? Não é quem, é o quê? Porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o redentor, Ele é o salvador, Ele é o libertador, Ele é o sol da justiça. Então não é quem, é o que Ele é. Quem é pouco para Ele, porque Ele é o sol da justiça, Ele é o libertador, Ele é a rocha, Ele é o maná que desceu no deserto, Ele é a luz do mundo, Ele é a ressurreição e a vida. Então não é quem, é o que, aleluia. Você pode levantar a sua mão. Você pode levantar a sua mão e dizer, aleluia, glória a Deus, e glorificar o nome dEle, porque não é quem, é o que Ele é, aleluia. E aí Pedro, rapidamente Pedro levanta, porque Pedro era expansivo, Pedro era imperativo, e Pedro fala. Olha só como Pedro fala, irmãos, eu vou até ler. Ele diz, Senhor, é o Cristo. Ele já começa falando que Ele é Senhor, e diz, tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o Salvador, o ungido de Deus. Ele está dizendo já. E diz mais, o Filho do Deus vivo, aleluia. Pedro já levanta e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, isso não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, aleluia. Foi o meu Pai que está no céu que te revelou, aleluia. E tu, nesta noite, e vós, quem dizes que é Jesus? Pare para pensar.
Se Jesus continuasse a pesquisa e ele continuou e chegasse diante de João, não mais João Batista, mas o discípulo amado, João o apóstolo, e perguntasse para João: João, e para você, quem eu sou? Ou o que eu sou? João diria: e no princípio era o verbo, aleluia, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. Que é João 1:1, ele fala assim: não é quem mesmo, é o que? Tu era o verbo, aleluia, tu estava, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele diz: tu és o verbo vivo que habitou entre nós. João diz: tu és o noivo, a igreja é a noiva. Tu és o Deus Altíssimo. João reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. E aí João, quando escreve a sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz assim: e Deus é amor, aleluia. Deus é amor. Vire para quem está do seu lado, aleluia. Aponte este dedo aqui, este, que é o dedo do profeta, e diga assim: Deus é amor, aleluia. Deus é amor. E aí você diz para ele: se Deus é amor, Ele derramou o amor dele sobre a sua vida? Fala, irmão. Ele derramou o amor dele sobre a sua vida? Então pergunta agora para ele: você me ama em Cristo? Ei, aleluia. Oh, glória a Deus. Você ama o seu irmão em Cristo? Você ama a sua irmã em Cristo? Porque Deus te ama, porque Deus é amor, aleluia. E se Jesus continuasse a pesquisa, se ele continuasse a pesquisa, e chegasse até o apóstolo Paulo, que veio bem depois, e chegasse: Paulo, o que você diz que eu sou, Paulo? Meu apóstolo, meu filho. Paulo diria assim: a primeira vez que eu te encontrei, oh, glória a Deus, aleluia. A primeira vez que eu te encontrei, eu estava indo no meu cavalo para Damasco com carta para prender e matar cristãos. Mas no meio do caminho para Damasco, eu vi uma luz muito forte brilhar diante de mim, e eu caí do cavalo, e a primeira palavra que saiu da minha boca foi: quem és tu, Senhor? Aleluia. Oh, aleluia. A primeira coisa que veio na boca de Paulo fala: quem és tu, Senhor? E aí Jesus responde: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. Duro é para ti recalcitrar contra os escolhidos. Ei, xarabacalabácia. Oh, alabacalabás. Oh, mas Paulo não diria só isso, não. Ele diria assim: para mim, tu és tudo. Tu és, eu vivo em Cristo. Cristo é a vida. Para mim, Cristo é tudo. Morrer é lucro. E ele diria assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Será que nós temos condições de falar isso? Será que nós chegamos neste nível de espiritualidade ao ponto de dizer: Cristo, tu és o dono da minha vida. O meu viver é o teu viver. Se eu morrer é lucro, mas se eu viver é Cristo. A minha vida está nas tuas mãos. Faça o que quiser da minha vida. A minha vida te pertence, tu és o meu dono, aleluia. E quando Paulo dizia nas suas cartas: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, aleluia. E quando ele dizia: eu, Paulo, servo de Cristo, ou seja, eu estou entregue, eu sou dele, ele é o meu proprietário, eu pertenço a ele, ele é a minha vida, aleluia. Olha o que Paulo diz. Para mim isso aqui, irmãos, é o que resume, é o que sintetiza a pessoa de Jesus. Olha o que Paulo diz em Colossenses 3:11. Aqui não pode haver nem grego, nem judeu, nem bárbaro, nem cita, nem escravo e nem livre. Jesus
todos. Aleluia. Para mim esse é o resumo. Quando alguém me perguntar quem é Jesus para você, eu digo, Ele é tudo. Em quem? Em todos. Aleluia. Ele é tudo. Tudo que você precisar, Ele é. Você precisa do médico dos médicos? Levante a sua mão. Ele é o médico dos médicos. Tu precisa do profeta? Ele é o profeta. Tu precisa do sacerdote? Ele é o sacerdote real. Tu precisa daquele que vai guiar a tua vida? Ele é o teu guia fiel. Você precisa de quê? Aleluia. Ele é tudo na tua vida. Quando você acorda, Ele está contigo. Você no seu carro, no ônibus, no trabalho, às vezes você está distraído ou distraída. Ali está o tudo do teu lado, na tua máquina, no teu trabalho, fazendo a unha, cortando o cabelo, trabalhando na máquina, trabalhando na prensa, dirigindo o carro. Ele está ali do teu lado, porque Ele é tudo, em todos. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite. Eu não sei qual é a tua necessidade nesta noite. Mas se você puder levantar a sua mão, levantar e segurar. Oh, labachei, calabaço. Viriaste, comandai a sé. Oh, aleluia. Segure a tua mão. Ela mais sube a caide. Comandará baixandaraia. Oh, diz o Senhor assim: eu sou o teu socorro, a tua ajuda. Sou eu que estou contigo. Sou eu que falo, eu que ajudo, eu que entro com providência. Sou eu na tua vida, diz o Senhor. Aquilo que tu precisa eu tenho, aquilo que tu necessita eu posso, aquilo que tu me pediu estou eu fazendo. Ele é tudo na tua vida. Segura a tua mão aí. Ele é tudo na tua vida. Ele vai mudar a tua vida. Se você precisa de mudança, Ele muda a tua história, Ele muda o teu marido, Ele muda a sua esposa, Ele muda o seu filho, porque Ele pode. Ele pode mudar as coisas. Pastor, a minha vida está de cabeça para baixo. Tudo está errado. Tudo está do avesso. Tudo parece que dá errado. Ao contrário, Ele manda te dizer nesta noite: eu entro com providência. Sou eu que acho. Sou eu que mudo. Sou eu que faço. Rabá, somente creia. Segure a sua mão e creia. Segure a sua mão e creia. Receba. Receba nesta noite. Alabracaia, xarabacalabás. Oh glória. Oh glória. Você pode glorificar a Deus aí, irmão? Você pode dar um glória a Deus aí? Depois disso tudo, que os inimigos de Jesus falaram, que o amigo de Jesus disse, que os seus discípulos disseram. Será que quando Jesus perguntou para os fariseus, quem eu sou para vós? Será que quando Jesus perguntou para os discípulos, quem eu sou, o que eu sou para vós? Será que ele estava tendo um complexo? Uma crise de existência? Será que ele estava tendo uma crise de identidade que não sabia quem era ele? É claro que não. Nós lemos aqui João 8,58, lembra? Que eu mencionei. Antes que Abraão existisse, eu sou, é ele dizendo. Ele sabe muito bem quem foi, quem é e quem será, porque ele é eterno. Ele perguntou para os fariseus, para quê, pastor? Para que eles não se tornassem inculpáveis. Porque se eles sabiam que Jesus era o Cristo, o filho de Davi, então para eles não tinham perdão. Se ele perguntou para os discípulos, é para ver que grau de intimidade e de comunhão os discípulos estavam tendo com ele. Essa era a intenção dele, aleluia. E nesta noite, ele passa diante de você, aonde você está. Em cada um desses bancos na tua frente e pergunta, e para você, o que eu sou para você? Depois dessas perguntas, Jesus vai começar a dizer agora quem ele é. Tanto ele sabia quem ele era, que ele vai começar a dizer agora quem ele é.
E começa em João 6,35, quando ele diz: eu sou o pão da vida. Aleluia. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Diga, ele é o pão da vida. Diga, ele é o pão da vida. Sabe o que isso quer dizer? Que para você não vai faltar alimento espiritual. Tudo que você precisar de alimento espiritual na tua casa, na tua vida, Ele tem. É fome espiritual, Ele é o pão. É sede, Ele é a água viva. Aleluia. Ele te sustém, é Ele que te ampara, é Ele que te acolhe, é Ele que te põe de pé, é Ele que te deixa firme, é Ele que te alimenta. Aleluia. Porque Ele é o pão da vida. João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, andará na luz eterna. Ele é a luz. Você não está em trevas. Diga, Ele é a luz do mundo. Mas diga com força, ajuda o pregador. Ele é a luz do mundo. Diga, eu não andarei em trevas. As trevas não me alcançarão. Porque o meu Jesus, Ele é a luz do mundo. Aleluia. Quem crê nisso, levanta a sua mão e dá um glória a Deus aí. Ele é a luz do mundo. Aleluia. As trevas, o inferno, o diabo, os demônios vão bater em retirada hoje, porque Ele é a luz do mundo. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, glória a Deus. Em João 10,9 ele fala: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia. Ele é a porta, diga. Hoje eu vou abusar de vocês, posso? Vocês estão bem aí ligados? Eu vou perguntar de novo, repete comigo. Ele é a única porta que leva a Deus é Ele. A única porta que te leva para o céu é Jesus. Ele é a porta. Não há outra porta. Não há outro lugar, não há outro meio de salvação. Ele é a porta, e aquele que passar pela porta será salvo. Cadê os salvos? Cadê os salvos? Cadê os salvos? Ele é a única porta. Ele é a única porta. Aleluia, glória a Deus. Quarto lugar, ele diz: eu sou o bom pastor. João 10,11. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Há mais de 2000 anos atrás, Ele se entregou na cruz do Calvário. Foi pregado e levantado no madeiro. Ele deu a sua vida por nós. Você está aqui hoje? Você está salvo hoje? Ele deu a vida dele por você. Aleluia. Você pode dizer que você é cristão hoje? Ele deu a sua vida por você. Aleluia. Se você está aqui nessa noite, pode glorificar a Ele. Ele deu a sua vida por você. Ele é o bom pastor. Em quinto lugar, João 11:25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Não, irmãos, parece que não estou falando para você. Eu não estou falando para pessoa comum. Ele é a ressurreição e a vida. Não, irmãos, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pode parecer um paradoxo, pode parecer algo estranho. Como quem, ainda que morra, viverá? Esse corpo pode morrer, mas você vai aparecer diante dele num corpo transformado, glorificado, e vai viver com ele toda a eternidade. Aleluia. Então, ainda que morra, viverá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Pode morrer, irmão. Eu não sei se o jogador Diogo Jota, que morreu nessa semana, eu não sei se ele tinha Jesus. E veja só como é a vida, irmãos. Ele tinha feito uma operação no pulmão.
E não podia, não era muito grave, ele não podia viajar de avião, por isso foi de carro. Ele ia pegar a estrada de carro, depois ia pegar um navio para ir para a Inglaterra. Você vê, cuidaram para que ele não fosse prejudicado pela cirurgia, porque o avião prejudica a cirurgia de pulmão. E ele foi viajar de carro e morreu no acidente de carro, aos 28 anos de idade. Se tem Jesus, já está na glória, porque Ele é a ressurreição e a vida. Você está me entendendo? Agora, se não tem, aonde está a alma dele? Você está me entendendo? A morte só precisa de uma desculpa. Só isso. Ninguém aqui sabe o que vai acontecer nem daqui a 1 minuto, quanto mais daqui a 1 hora. E essa é a mais pura verdade. Às vezes, tem alguém com câncer no hospital. Essa pessoa é curada. E alguém são e sadio morre. Por quê? Porque a morte vem. Mas se tem Jesus, Ele é o quê? A ressurreição e a... vai para a vida eterna. Em João 15:1 ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: quem está em mim vai dar fruto, porque eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim, conectado comigo, está bem e vai dar fruto. E eu vou repetir, muito fruto, porque quem está ligado na videira, a videira está ligado nele, aleluia. E ele diz: eu sou a videira verdadeira. Você acha que acabou só aí? Tem o último, em Apocalipse 1:8 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, aquele que é, aleluia, aquele que era e aquele que há de vir. Repete comigo aí: ele é o alfa, ele é o ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Tu pode abrir a tua boca e glorificar. Ele é o alfa, a primeira letra. Ele é o ômega, a última letra. Ele é o começo, ele é o fim. Aleluia. Como disse o apóstolo Paulo, ele é tudo em todos. Se Jesus passasse hoje, porque diante dessas afirmações de Jesus, diante dessas afirmações que Jesus fez, quem não tem Jesus, hoje tem duas alternativas: ou escolhe Jesus, porque se Ele é Deus, e Ele é, porque se o que Ele disse é verdade, a pessoa que não tem Jesus só tem uma decisão a tomar: é entregar a sua vida a Jesus, para conseguir a ressurreição e a vida, para ter o pão da vida, para ter a luz do mundo, para entrar pela porta, para ter o bom pastor, aleluia. E nós que somos salvos, se Jesus passasse diante de você, Pedro, e dissesse: Pedro, o que eu sou para ti? O que você diria? Oi? Não ouvi. O teu Salvador. Se ele passasse na tua frente e dissesse: o que eu sou para ti? O que você diria para ele nesta noite? Sam, Jake, o que você diria para ele hoje? Se ele passasse aí, e ele está aí, porque ele está aí, e ele olhasse para você e perguntasse: o que eu sou para você? Glória a Deus. Se eu perguntasse, se ele perguntasse, olhasse para você hoje, frente a frente, olho no olho, e perguntasse para a senhora, pastora Lourdes: o que eu sou para ti, minha serva?
Se ele perguntasse para você, Bill, olhando nos teus olhos fixamente, meu filho, o que eu sou para ti? O que você diria para ele? Se ele olhasse para você, Eric, e dissesse: olha de onde eu te tirei. Olha o que eu fiz na tua vida. Olha quanta coisa eu mudei na tua casa, na tua vida, na história da tua vida. O que você diria para ele? Se ele olhasse para você, nesse corredor, tivesse só você e ele olhando nos teus olhos, o que você diria para ele se ele te perguntasse: o que eu sou para você? Aleluia. Você está entendendo, irmãos? Se ele perguntasse para você, Tom, o que eu sou para você, olhando nos teus olhos? Tu lembra de onde eu te tirei? Tu lembra o que eu fiz na tua vida? Olha a tua família. O que tu diria para ele, Tom? Aleluia. Se ele perguntasse para o senhor, mãe de Milson, estou sentado aí, e ele sentasse na tua frente e perguntasse: o que sou eu para ti? Aleluia. Fique de pé nesta noite. Porque ele está aqui, sim ou não? Ele está aqui, sim ou não? Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém que não é salvo, quer entregar a sua vida a Jesus? Só fazer uma cena com a sua mão. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus?